buscadores da verdade. Eu sou Jackson Barbosa e eu desejo a você uma boa-vinda aqui na OPBR TV. É uma honra recebê-los para esta jornada de descoberta que tenho certeza que transformará a sua vida. Hoje vamos mergulhar em um tema crucial para os nossos tempos: a busca da paz interior, pela saúde integral e pela conexão com o Criador Altíssimo. E faremos isso através de uma sabedoria ancestral que permaneceu oculta por séculos. Você já se sentiu perdido em meio às turbulências da vida? Como se estivesse em um campo de batalha espiritual, buscando desesperadamente por uma armadura que realmente o protegesse? Pois bem, prepare-se, pois hoje vamos iniciar a revelação de um caminho que une a poderosa mensagem do Efésios 6, de um texto surpreendente, o Evangelho Essênio da Paz. Mas antes de mergulharmos nesse tesouro redescoberto, vamos firmar os nossos pés em um terreno sólido, um texto fundamental da tradição cristã. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 20, eu peço que você abra a sua Bíblia agora, ou simplesmente você pode acompanhar a nossa leitura. Com muita atenção, pois cada palavra ecoa com poder e relevância para os dias de hoje. Vamos lá? Efésios capítulo 6, versículos do 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Salvador e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura do Criador, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satã ou diabo, para que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura do Criador Altíssimo, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, estais firmes, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e a vestida da couraça da justiça, e calçado os vossos pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Criador, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que nada seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém
a falar. Então esse aí foi Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Paulo, escrevendo à igreja de Efésio, uma cidade marcada por conflitos espirituais, nos deixou um legado poderoso. Ele nos lembra que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra todas as forças espirituais invisíveis, e nos convoca a vestir a armadura de Deus, do Criador Altíssimo, num conceito que exploraremos em profundidade neste estudo. Mas se eu te dissesse que esta armadura, descrita de forma tão poderosa por Paulo, ganha novas camadas de significado quando a conectamos a um texto milenar redescoberto no século XX, estou falando do Evangelho da Paz, ou mais conhecido como Evangelho Essênio da Paz. Um livro que tem gerado tanto fascínio quanto controvérsias. Traduzido por Edmundo Ezequiel, esse texto nos apresenta ensinamentos atribuídos a Jesus, transmitidos dentro da comunidade dos essênios. Mas quem eram os essênios? Imagine um grupo de pessoas contemporâneas a Jesus, vivendo à margem da sociedade, buscando a conexão profunda com o Criador Altíssimo, através da pureza, da oração, da comunhão com a natureza. Eles se retiravam para o deserto, longe das distrações e da corrupção do mundo, para cultivar uma vida de santidade e de sabedoria. A descoberta dos manuscritos no Mar Morto, em meados do século passado, lançou uma luz sobre a existência e os costumes dos essênios, confirmando muitos dos relatos históricos sobre eles. E é nesse contexto que o Evangelho Essênio da Paz surge como uma voz que ecoa através dos séculos, trazendo ensinamentos que, segundo Ezequiel, complementam e aprofundam a mensagem dos evangelhos canônicos. O foco é a paz interior, a saúde do corpo e do espírito, a reconexão com as forças vitais da Mãe Terra e também do Pai Celestial. Uma mensagem, no mínimo, intrigante. E para que você possa sentir a força dessa mensagem, vamos agora ouvir as palavras do próprio Evangelho Essênio da Paz. Selecionei alguns trechos do prólogo que ilustram bem a essência desse texto. Primeiro, não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Jesus o Nazareno. A outra é: quase 2000 anos se passaram desde o Filho do Homem, ensinando o caminho, a verdade e a vida à humanidade, e levou a saúde aos enfermos, a sabedoria aos ignorantes e a felicidade àqueles que estavam na desgraça. E a outra é uma grande responsabilidade anunciar o Novo Testamento atual, que é a base de todas as igrejas cristãs.
como deformado e falsificado, porém não há mais alta religião que a verdade. Este livro contém um fragmento, digamos que uma oitava parte, dos manuscritos completos que se conservaram em aramaico na Biblioteca do Vaticano e o antigo eslavo na Biblioteca Real de Habsburgo. Essas palavras carregadas de belezas e certo tom de urgência nos convidam a repensar a nossa relação com a lei divina, com a saúde, com a verdade e com a própria mensagem de Jesus. Elas nos sugerem a chave para a plenitude de poder estar em um conhecimento vivo e em uma conexão direta com as forças da natureza e do espírito, e não apenas nas letras mortas de um livro. Elas preparam o terreno para uma jornada de redescoberta. É justamente nesta jornada que começamos a vislumbrar os pontos de contato, as ressonâncias surpreendentes entre a mensagem de Paulo em Efésios 6 e os ensinamentos atribuídos a Jesus no Evangelho da Paz. À primeira vista, podem parecer universos distintos. De um lado, a convocação à batalha espiritual, a armadura de Deus, o Criador Altíssimo, e de outro lado, a busca pela paz interior, a conexão com a natureza. Mas se olharmos com atenção, com muita atenção, percebemos que ambos falam de uma luta contra forças que nos afastam da nossa verdadeira essência, da nossa saúde, da nossa conexão com o Criador. Paulo fala em principados e potestades, forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. O Evangelho da Paz, por sua vez, fala em Ra-Satã e os seus demônios, que se manifestam através das doenças, dos vícios, das paixões descontroladas. Em ambos os casos, há um reconhecimento que existe uma dimensão invisível que influencia profundamente a nossa vida. Em ambos os textos apontam para a necessidade de proteção. Paulo nos exorta a nos vestir da armadura do Criador, e o Evangelho da Paz nos convida a buscar a companhia dos anjos, da Mãe Terra e do Pai Celestial, o nosso Criador. Forças benéficas nos auxiliam em nossa jornada. Mas que anjos são esses? Seriam a natureza, o princípio vital que, quando compreendidos e integrados, nos fortalecem e nos curam? É aqui que surge uma questão mais intrigante. Será que a armadura de Deus, descrita por Paulo de forma metafórica, encontra uma expressão prática nos ensinamentos dos essênios? Será que a verdade, a justiça e a fé, e a salvação e o Evangelho da Paz, cada peça dessa armadura se manifestam de forma concreta em nosso relacionamento com o alimento
a água, o ar, a luz do sol e com a própria terra que nos sustenta? São perguntas que nos acompanharão ao longo deste estudo. A resposta, como temos vislumbrado, pode estar na união da sabedoria, contida em Efésios 6, e com os ensinamentos redescobertos do Evangelho da Paz. E é por isso que eu te convido a embarcar conosco nesta jornada de estudos. Não se trata de uma jornada teórica, de discussões acadêmicas, se trata de uma jornada prática, coerente e de transformação de vida. Ao longo nos próximos módulos e os próximos estudos, vamos mergulhar na história dos essênios e desvendar a cada peça da armadura de Deus. À luz dos seus ensinamentos, aprender sobre a saúde integral, o corpo e do espírito, e descobrir como aplicar esses princípios no nosso dia a dia. Vamos aprender a nos conectar com os anjos da Mãe Terra e do nosso Pai Celestial. A ouvir a voz da natureza, a nutrir o nosso corpo com alimentos vivos, a purificar a nossa mente com a oração e a meditação. Vamos, enfim, trilhar um caminho de retorno à nossa essência divina, a paz que excede a todo o entendimento. Essa é uma oportunidade única de redescobrir a mensagem de Jesus sob a nova perspectiva de integrar a nossa sabedoria ancestral em nossas vidas, de experimentar a cura e a libertação que tanto você busca e eu também. Compartilhe este estudo com seus amigos e familiares. Se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários e as suas perguntas. E juntos vamos explorar a verdade por trás da história e transformar as nossas vidas. Que a paz do Criador Altíssimo esteja sobre cada um de nós. Valeu, sucesso, um forte abraço, espero você lá.